Jogador do mês. Virou o mês, julho para agosto e tudo mais. Quem foi o melhor jogador do Cruzeiro durante o mês de julho? E aí a nossa produção, né, consultou daqui, dali e tudo mais, ouviu nossas opiniões e ignorou todas elas, tá? Porque eu falei, não, tem que botar o fulaninho. Ele, não, alguém já sugeriu esse aí, mas eu acho que não. Aí ouviu, não, mas a Amanda falou do Gabigol, não. Mas o nosso querido Arthur colocou 3 jogadores aqui em discussão sobre quem foi o melhor jogador do mês do time do Cruzeiro. Tô só colocando a arte aqui, tá dando um pequeno probleminha, mas a gente já vai colocar, vai dar certo. Só para a gente debater um pouquinho isso. Inclusive, a enquete está entrando no ar agora aí, tá? Sobre quem foi o melhor atleta do Cruzeiro durante esse mês. Aí nós temos em discussão o zagueiro Fabrício Bruno, né, titular absoluto do período. Temos o meia Matheus Pereira e temos o atacante Caio Jorge. Todos eles jogaram 6 partidas neste mês. O Caio Jorge liderou aí na questão das participações em gol, né? Foram 7 participações diretas em gol, 5 gols, 2 assistências. O Matheus Pereira deu 4 assistências em 2 jogos, é verdade, né? Criou aí 12 chances de finalização. O Fabrício Bruno, em 6 jogos, fez um gol contra o Fluminense, assistência do Pereira, e ganhou 33 duelos aí. Teve um momento muito bom na parte defensiva. Eu sei que a Amanda pediu o Gabigol também. Eu sei que o Pedro pediu o Vidalba. Acho que foi, né? Eu também sugeri o Vidalba aí, mas ele falou: não, vamos só com 3 jogadores mesmo, então vamos embora. Para vocês, começando com você, Amanda, quem foi aí o melhor jogador do Cruzeiro no último mês de julho? Para mim, o Caio Jorge. Embora cada um tenha a sua característica, né, de atuação dentro do que lhe cabe ali dentro do campo, são jogadores extremamente importantes ao Cruzeiro, vivendo também uma crescente muito grande desde a chegada do Leonardo Jardim. É claro que os números também apontam para o Caio Jorge, pensando na questão de gols, na questão de assistências. Os outros não deixam de ser importantes, mas eu vou ficar com o Caio Jorge, que para mim tem sido decisivo, tem sido letal. E no mês de julho não foi diferente, né? Os números estão aí para comprovar. Acho que cada vez mais é um jogador que tem se tornado peça fundamental ao Cruzeiro, ao que quer também o Leonardo Jardim. Essa identidade do Cruzeiro é construída e a gente vê o reflexo positivo, né, daquilo que o Caio Jorge tem entregado e cada vez mais completo. Se antes falávamos só de um Caio Jorge que poderia fazer gols, hoje a gente já está vendo que é um atleta que pode mais e tem sido mais, né? Tanto que tem ali 2 assistências. E levando em consideração ainda a questão do Caio Jorge, apesar de, para mim, ser o destaque desse mês de julho, é um atleta que nitidamente também tem se desgastado bastante, né? Pela intensidade no qual joga, pelas características de jogo do Cruzeiro. E nós sabemos que, apesar de ser um atleta muito jovem, mas o cansaço ele não tem idade, né? Em algum momento ele vai bater e, para mim, já merece um certo descanso, pensando até na sequência do Cruzeiro. Não sei se contra o Botafogo é o melhor momento, mas nitidamente tem demonstrado desgaste. Cada um na sua respectiva função, mas se destacando bastante, né? Para mim, o top 3 ficou bem justo. Se a gente for olhar regularidade, o Fabrício Bruno, para mim, foi o mais regular, porque até nessa queda do Cruzeiro no fim do mês de julho, o Fabrício Bruno conseguiu render bem, né? Nos jogos em que o Cruzeiro acabou não conseguindo jogar em um bom nível, o Fabrício conseguiu se destacar. Foi um dos melhores jogadores contra o CRB e foi um dos poucos que conseguiu ter um desempenho sólido contra o Ceará. E nesse mês ele conseguiu finalmente o primeiro gol dele nesse retorno ao Cruzeiro, né? Um gol importantíssimo contra o Fluminense no Maracanã. Então, para mim, dos 3, ele foi o mais regular. O Matheus Pereira tem uma ascensão muito importante. Acho que foi o melhor mês do Matheus Pereira até então, com a camisa do Cruzeiro em 2025, entregando participações em gols. Já estava entregando muito futebol, mas importante o Matheus Pereira participar diretamente de gols, e nesse mês ele conseguiu isso das mais diversas formas, né, até mesmo em bolas paradas, mas o protagonista foi o Caio Jorge, né? Não tem como, pelo menos para mim, fugir disso. Foi um cara que resolveu aí
Os jogos do Cruzeiro no mês, os jogos em que o Cruzeiro conseguiu vencer contra o Grêmio, um hat-trick, contra o Fluminense, um gol importante, e contra o Juventude, apesar de não ter feito gol, 2 assistências, né, sendo muito importante para que o Cruzeiro goleasse o Juventude. E ele tem sido uma espécie de termômetro, porque justamente nessa queda dele na reta final do mês, o Cruzeiro não conseguiu vencer. Ele não foi bem contra o Corinthians, não foi bem contra o Ceará, apesar de ter feito gol, também não foi bem contra o CRB, e o Cruzeiro não venceu os 3 jogos. Não é uma coincidência, né? Hoje o Cruzeiro é muito dependente dos gols, das participações em gols do Caio Jorge. Então, para mim, dentre os 3, foi o jogador que conseguiu ter maior protagonismo. Foi o mais importante para que o Cruzeiro conquistasse resultados positivos, principalmente nos meados aí do mês de julho. Acho que não dá para o Caio Jorge não ser o top 1 do Cruzeiro nesse mês, né? O Caio falou aí perfeitamente. Se você pega todos os jogos do Cruzeiro no mês, até mesmo no confronto onde o Cruzeiro saiu derrotado, a participação em gol foi do Caio Jorge. Então é um atleta que fez 3 gols contra o Grêmio, foi extremamente impactante no que diz respeito ao jogo contra o Juventude, né? Ele dá 2 assistências, ele é quem sofre o pênalti que o Gabigol também tem ali para bater e converter, e é um jogador que tem aparecido cada vez mais como essa referência do Cruzeiro no que diz respeito à parte técnica. Um mês muito importante, eu acho, para o Matheus Pereira também, um jogador que vinha tendo boas atuações, e o Caio lembrou muito bem disso, mas faltava converter essas boas atuações em números ali diretos, né, de assistências. Participou assim, ativamente daquele jogo contra o Grêmio, defendendo, criando jogadas, tiveram as assistências, né, inclusive uma assistência de bola parada. Contra o Fluminense também, 2 assistências, extremamente participativo no jogo, muito ligado, ajudando a equipe defensivamente, tanto que quando o Matheus é substituído, ele está mais cansado. Então, a gente tem ali um top 3, acho que muito, muito correto. Eu até cheguei a comentar com o Arthur sobre o Vidalba, porque acho que foi um atleta que vinha já fazendo bons jogos, mas desse mês também ajudou muito. E a Amanda disse sobre o cansaço e o desgaste do Caio Jorge. Eu tive a sensação contra o Ceará que o Vidalba estava um pouco mais desgastado, e isso acabou impactando no desempenho defensivo do Cruzeiro. O Vidalba, em outros momentos, poderia ajudar muito mais do que ajudou naquele confronto contra o Ceará, mas parecia que estava ali convivendo com essa limitação física, né, com essa questão do desgaste. Mas para mim, o top 3 esse aí, Caio Jorge, Matheus Pereira e Fabrício Bruno, 3 jogadores que foram muito importantes para esse mês do Cruzeiro, apesar desse final de mês um pouco mais amargo, né, 3 jogos sem vencer, mas um Cruzeiro aí que conseguiu somar bons pontos nesse mês, e graças a esse trio que está aí na tela. Assim, só para ser o chatão do rolê mesmo, né? Um papel que eu gosto de assumir com frequência, eu vou votar no Fabrício Bruno por uma questão de regularidade. Eu acho que o Fabrício Bruno no mês, todos os jogos dele foram bons, né? Até a gente pode falar o jogo contra o Ceará, que foi um jogo muito abaixo do Cruzeiro, foi um jogo que o Fabrício Bruno teve uma boa prestação, ou pelo menos não foi diretamente responsável pelos gols sofridos. E assim, os outros jogos dele, eu acho que ele tá jogando num nível muito bom mesmo. O Matheus Pereira, eu acho que oscilou um pouquinho, por mais que tenha feito jogos brilhantes. Eu acho que os últimos jogos dele não foram tão bons assim, e nos 2 últimos jogos, as cobranças de escanteio e cruzamentos na mão do goleiro estão irritando. Legal, né, Pereira? Ô, Pereira. E o Matheus Pereira, eu lembro que ele falou lá no Charla, há um tempo atrás, né? Pô, você fazia gol na Inglaterra e não faz no Brasil, por quê? Ele falava, na Inglaterra eu treinava, né? Parece que ele treinou no período de férias, voltou calibrado, mas já tá perdendo, né, o treino ali. Então, vamos dar um jeito de treinar um pouco mais essa bola parada. Preserve ele um pouquinho aí para ele ter condição de render bem quando estiver em campo. E o Caio Jorge, acho que vocês já falaram tudo, é o jogador mais determinante do Cruzeiro hoje, sem dúvida, sim. Mas eu gosto de prezar por essa questão da regularidade, tá? Então eu votaria no Fabrício Bruno só por isso. O Caio Jorge, eu achei que os últimos 3 jogos dele afetaram bastante. E até uma dúvida, vocês acham que tem realmente a questão física, não apenas do desgaste, mas eu lembro que o Caio Jorge, ele sofre um pênalti contra o Juventude, que é um pisão no tornozelo bem, bem forte, e ele volta mancando. E nos jogos seguintes eu vi o Caio Jorge mancando algumas vezes no Mineirão ali. Talvez ele esteja jogando meio no sacrifício essas últimas 3 partidas.
Eu imagino que sim. E ainda tem a questão da virose, né, o Caramujo, que alguns jogadores do Cruzeiro aí foram acometidos. Inclusive tem uma cena bem estranha, assim, né, que é do Jonathan Jesus ali. Se eu não me engano, ele chegou a vomitar dentro do campo no último jogo. E eu também reparei isso do Caio, ele meio que puxando um pouco a perna. E é um jogador que a gente sabe que depende muito da questão do arranque, da velocidade, da parte física. Então, pode existir sim, e aquela frase, né, que você já falou várias vezes, o descanso ele não acumula, né, mas o desgaste sim. E aí, quando você já está desgastado, você é um jogador que seu jogo é muito pautado nessa questão da explosão, da velocidade, e ainda tem aquele lance contra o Juventude ali, acaba que o tempo para recuperação também é menor, acaba ali prejudicando. O próprio Samuel chegou a comentar que tem uma sensação que o próprio William, né, que está de fora, foi devido àquela pancada que ele sofreu no jogo contra o Grêmio. Ele ainda sente os efeitos do que foi aquele lance com o Kahneman. Então, eu não descartaria essa hipótese que você trouxe aí da parte física, não. Fica até um pouco ainda subjetivo, né? Nós estamos aqui tentando apontar o que pode ter acontecido com o atleta. Se tratando de um atleta de alto rendimento, dificilmente a gente vão ver, né, atletas, e aí não é só no Cruzeiro, em qualquer clube, estando dentro do campo sem nenhum tipo de dor ou sem nenhum tipo de sacrifício. Isso é bem comum para atletas de alto rendimento, principalmente falando de um esporte de contato como é o futebol. Agora, eu acho que a gente tem que levar em consideração que o Cruzeiro tem um substituto para o Caio Jorge, né? Se eventualmente isso estiver acontecendo, né? Nós já vimos o Gabigol, nós já vimos o Bolasie atuando naquela posição. Então, não sei se isso é de fato algo que está acontecendo com o atleta. Uma vez que no jogo contra o Ceará, ele poderia ter sido um dos atletas a ser preservado, se isso tivesse acontecendo. Levando em consideração, né, o jogo dentro do Mineirão, levando em consideração o adversário também, talvez seria ali o melhor momento para poder fazer essa recuperação do atleta no seu 100%. E isso acabou não acontecendo. Uma coisa eu não tenho dúvida, né? O estilo de jogo do Caio Jorge depende muito das suas condições físicas. E qualquer coisa que ele estiver sentindo que possa vir a ser ou de uma pancada ou de uma lesão, vai impactar no seu rendimento. Isso é muito claro, porque é um jogador de explosão, é um jogador também de velocidade e força, que precisa muito de estar muito bem fisicamente para poder executar com perfeição. Então, acho que isso tudo é levado em consideração. Existe um desgaste, mas eu não acredito ser decorrente o fato do baixo rendimento dele por conta de algum tipo de lesão ou de pancada, seja lá o que for. É um bom ponto. Realmente o Caio Jorge tem sentido a parte física, não dá para a gente afirmar que é por conta daquela entrada forte que ele sofreu contra o Juventude, do Marcos Paulo, se eu não me engano, e que até gerou muito receio na gente, né? Porque da forma que o Marcos Paulo pisou no tornozelo, enfim, parecia até que geraria uma lesão mais forte, né? Ainda bem que não, até porque o Caio Jorge seguiu jogando. Tem o fato também de que ele passou a ser mais visado, né? Então, os marcadores do Caio Jorge estão buscando encurtar mais os espaços e, por muitas vezes, fazendo faltas, buscando duelos mais fortes com o Caio Jorge. Quando a gente vê, por exemplo, o jogo contra o Corinthians, né? O Gustavo Henrique, que caiu mais pela esquerda, teve ali uma imposição física muito forte para cima do Caio Jorge. Aí, na sequência, teve o William Machado também, no jogo Cruzeiro e Ceará, que buscou duelar bastante. O Fábio Alemão, que até foi pouco falado no meio de semana, achei que fez uma baita partida pelo CRB, também buscou o jogo nesse sentido. Então, tem aí um acúmulo de choques, né, de entradas que podem estar prejudicando o Caio. O certo é que ele precisa se recuperar. É difícil a gente enxergar o Caio sendo poupado, principalmente nos 2 próximos jogos, né, sendo preservado, porque contra o Botafogo é um duelo direto por Libertadores, o Cruzeiro precisa muito dele, e depois disso tem um confronto decisivo de Copa do Brasil, de oitavas de Copa do Brasil, onde o Cruzeiro precisa avançar, e claro, né, o Leonardo Jardim precisa do Caio Jorge.
E me parece que, apesar do Caio ter substitutos, ter opções de substitutos como o Gabigol, como eventualmente o Bolasie, o Jardim prefere, por exemplo, usar o Gabigol como um segundo atacante, né? Não é da preferência dele usar o Gabi como um substituto do Caio Jorge. O Bolasie é muito mais limitado tecnicamente. Então, até por isso, o Caio acaba tendo essa sequência, jogando talvez mais um sacrifício, porque há nitidamente uma certa desconfiança do Jardim em relação aos substitutos. No caso do Gabi, eu nem falo por parte técnica, realmente por característica. O Gabigol no Cruzeiro tem rendido muito mais como segundo atacante do que como referência. Quando ele atuou como referência até mesmo com o Leonardo Jardim, ficou abaixo. A gente sentiu o Cruzeiro abaixo até nessa questão de pressionar o adversário, do perde e pressiona, né? Então, tomara que o Caio consiga se recuperar bem dentro dos próximos 3 dias, depois do jogo contra o Botafogo, que a gente vai precisar demais dele nos 2 próximos jogos.